Olá pessoal, eu sou Mariana La Selva, sócia da CLA Brasil. A gente está aqui em mais um episódio do CLA Talks. Um episódio super importante, a gente está aqui entrando no Outubro Rosa e não poderiam ter mulheres melhores para falar aqui com a gente. Vou apresentá-las, a gente está aqui com a Vera Teruel, fundadora e presidente, e a Olivia de Lima, a tesoureira da Associação Viva Melhor. Prazer e sejam bem-vindas. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estarmos aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do Outubro Rosa, da importância, né, do mês rosa, da conscientização. E eu acho que quanto mais a gente bater nessa tecla, né, mais importante para que as mulheres se conscientizem realmente que o Outubro Rosa está aí, está chegando. Está chegando. Tudo bem, Olivia? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Vamos ver aí, tchau, gente. Prazer é nosso que vocês estão aqui. A gente tem um monte de coisa que a gente quer falar, a gente quer perguntar, a associação é simplesmente incrível. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, que é claro que eu fui atrás, né, de informações para conhecer mais. A gente tem aqui 26 anos já de fundação, né? Isso. 18 de maio de 99, e um objetivo super nobre, vou até citar aqui: facilitar a reabilitação física, emocional e estética das mulheres com câncer de mama. Vera, você como fundadora, conta um pouquinho pra gente como que isso começou, qual foi ali o start? Então, a Terezinha e eu, né, super amigas, nós duas, tivemos o câncer de mama. E resolvemos começar um trabalho em Santo André, na cidade, para cuidar dessas mulheres, né? Porque elas não tinham informação, não tinham para onde ir, né? E a Terezinha, na época, eu já havia passado pelo câncer de mama quando houve esse encontro meu e dela, e ela estava passando, no momento, pelo câncer, então ela estava fazendo radioterapia, ela ia... estava sempre indo aos consultório médico e tal, e encontrava essas mulheres meio desorientadas, né? E ela teve essa ideia, e eu, assim, na verdade, eu sempre tive vontade também de fazer algo, mas eu não conhecia ninguém. Porque quando eu tive um câncer de mama, quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha 39 anos, foi em setembro, em outubro eu fiz 40, fiz a primeira mamografia, e já veio com o diagnóstico que eu estava com carcinoma, né? E na época, você imagina, 37 anos atrás, ninguém ouvia falar do câncer, de câncer, né? Era doença ruim, né? Ninguém ouvia falar, e as mulheres que tinham também, elas se escondiam, elas não queriam se expor. Então eu me sentia totalmente sozinha, e eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Nisso a Terezinha apareceu, né? E nós duas resolvemos, então, fazer algo em prol da mulher. Em 98, nós ficamos, assim, um ano buscando informações para saber o que nós poderíamos levar, né, para a nossa cidade para poder cuidar dessa mulher. Aí fomos em vários lugares, descobrimos que em Piracicaba tinha um grupo, há 10 anos já funcionando, e eles faziam esse trabalho também. Prestava peruca, tinha um grupo de apoio, eles tinham prótese, não era essa prótese, era uma prótese totalmente diferente, e nós fomos conhecer, e acabamos trazendo o modelo de Piracicaba para Santo André, né? E a Terezinha foi rebanhando as pacientes que ela conheceu, né, no caminho, e a gente formou a diretoria depois de um ano. Formamos a diretoria no 18 de maio de 99, com o logotipo, com o CNPJ, aí formalizamos realmente esse trabalho, e nós éramos em 7 mulheres. Hoje aumentou um pouquinho, né? Graças a Deus. E você, Olivia, quando que você entrou, quando começou a sua participação? Então, eu tive o câncer de mama em 2003, com 53 anos, eu estava aposentada, e eu falei assim, com o médico que me operou, aliás, que me atendia, né, assim, que precisava fazer alguma coisa, né? Então, ele falou da associação, aí eu procurei as meninas, né, e fui lá como paciente, procurar apoio, e eu gostei tanto da associação que aí me tornei. Ficou? Fiquei. Porque eu adoro caixa, eu adoro números, né, sempre fui tesoureira. Aí eu já comecei a trabalhar lá como tesoureira e fiquei
estou lá até hoje, 21 anos. Que bom. Não foi tão solitário como a Vera comentou, né? Não. Já estavam, há uns 2 anos, né, Vera? Acho que era isso, mais ou menos. Porque, 99, não, já mais tempo. Eu fui lá em 2004. Caramba, faz tempo. Anos, faz tempo. Muito bom. Eu quero falar um pouquinho mais para frente das palestras, das reuniões. Eu acho que um ponto muito legal é sobre a questão familiar, que a gente comentou, esse apoio. Mas eu acho que eu me sinto na obrigação da gente começar aqui pelo carro-chefe, que são as próteses. Que é, assim, o que muda a vida, o que traz a confiança, a segurança, né? O ser mulher, que às vezes fica muito preso nessa questão. A gente sabe quanto a mulher, né? Esteticamente, a gente já é muito julgada quando a gente chega. E esse trabalho que vocês fizeram é incrível. Eu queria entender um pouquinho mais como que foi essa construção, né? Eu sei que é uma prótese de vocês, patenteada, mas a gente teve ali algum parceiro para poder desenvolver o sutiã. Então, eu queria que você contasse e aproveitar para a gente mostrar que a gente tem um material bem legal para todo mundo ver, né? Ah, tá bom. Então, a prótese, como eu disse para você, quando nós fomos para Piracicaba, era uma prótese totalmente diferente, mas mesmo assim, a gente trouxe um modelo e fazia a doação, né, da prótese. E depois percebemos que teríamos que mudar isso. E nós ficamos sabendo de um grupo aqui em São Paulo, né, das mulheres do Rotary. Elas faziam uma prótese de polietileno, que é esse material que a gente usa na prótese. Então, nós viemos aprender, né, como fazia essa prótese. Só que, assim, não podíamos seguir o modelo delas, né? Porque elas já tinham um padrão de modelo, então era do Rotary, especialmente. Nós tínhamos que pensar num outro tipo de modelo, né? E nós tínhamos no grupo uma costureira, né? A Catarina, que infelizmente não está mais com a gente, mas a Catarina era uma costureira e aí foi moldando, né? Foi moldando a prótese até chegar no modelo que ficasse mais parecido com a mama. Certo. Né? E nisso a gente ficou, nós fomos atrás também do peso. Perfeito. E conseguimos uma tabela médica. Então, essa prótese, ela tem o peso da mama que foi retirada. Posso? Pode. Então, quando a mulher retira, faz a mastectomia, ela precisa colocar um peso no lugar da mama para não ficar com problema de coluna. Né? Tá. E chegamos nesse modelo ideal e deu muito certo. Então, ela é uma prótese lavável, pode lavar que na ótimo. piscina, sabe? Eu vi, e aí eu quero perguntar para vocês, porque eu fiquei super interessada. Pelo que você comentou, então vocês fazem artesanalmente, né? Ainda na igreja? Agora nós estamos num outro local. No outro local? Que legal. Mas um senso de comunidade legal, né? Um lugar que foi disponibilizado. São as voluntárias que fazem, sim, né? Temos um grupo de mulheres. Eu tô vendo que aqui tem o 42, então vocês têm vários tamanhos. Vários tamanhos. 36 ao... 36 ao 52, quando não... Né? 4 ou 6. 54, já fizemos 56. Incrível. Nós também. E aí isso aqui eu achei super legal. Então, além do formato, da costura, tem um peso para cada tamanho de prótese. Tem um peso. Muito é uma tabela médica mesmo, né? Então, a gente segue, assim, a risca, né, o peso da prótese, que é muito importante. Sim. Então, é realmente, vamos supor, que nem no meu caso, né? Eu uso prótese e eu uso a 42. Entendi. Então, a minha mama tinha esse peso. Perfeito. Quando foi retirada. Então, é esse que eu coloco. Uma questão de saúde física, né? Até pelo peso. Sim. E também emocional, A de se reconhecer, né? a estética, né? Muito legal. E tem outra coisa que eu acho que é super legal, e aí eu não sei se dá pra gente observar, mas depois talvez a gente mostre uma fotinho aqui, que a gente tem uma etiqueta, a gente tem, assim, muito legal, e aqui o venda proibida, patente. Venda proibida. Conta pra gente. Então, nós patenteamos, né? E realmente nosso carro-chefe é a prótese e não podemos vender, é uma missão. É uma missão. É uma missão, então ela tem que ser doada. Muito bom. Mas a gente já teve também, e aí eu acho que é algo legal que a gente estava conversando antes, um exemplo de um outro estado que
tecnicamente foi uma venda, mas foi uma venda para doação. Sim. Quem sabe é um modelo legal, né? Como que foi isso? Fala um pouquinho, Olivia, senão só eu Conta, Olivia, o que você me contou. Tá. Então, o estado de Piauí, né, nós falamos assim que é a nossa filial, né, da ONG. E lá, como no Nordeste é mais difícil, e tem mais mulheres mastectomizadas, até que tiraram as 2 mamas. Entendi. Então, eles pegam, assim, recebem muitas próteses nossas. Vão muitas próteses mesmo. O ano passado, foram mais de 500 próteses para lá. E também eles compraram os sutiãs, né, os nossos sutiãs são vendidos porque a gente compra o sutiã, nós pagamos. Sim. E eles também compraram para doar para as mulheres da região, né? Que acho que o hospital tem em Piauí tem como assim uma ONG também, né, que fornece isso para as mulheres lá. E nós assim fornecemos para o Brasil todo também. No Rio de Janeiro também pede muitas próteses. Já foi Bahia, até né, também. Bahia também. Bastante. Já foi até para fora do país. Olha, eu fiquei impressionada, eu preciso falar. Eu até anotei, mas eu quero que você me fale, Olivia. Quantas 1000 próteses já temos? 13 mil. É mais de muita 13 mil. coisa. Mais de 13 mil vidas, né? Mulheres impactadas e auxiliadas, isso é incrível. Então, é um bom exemplo. Claro, eu vou entrar em outros assuntos, senão a gente falaria, mas para instituições, para governos, para cidades, né? São 13 mil vidas impactadas. Eventualmente, se tem mais apoio, mais, né? Pessoas que poderiam, né? Contribuir e ajudar mesmo. Como que é para vocês essa parte de contribuição financeira? Da onde que vem? Como que vocês conseguem recursos para poder fazer esse trabalho maravilhoso? Muito trabalho. Muito trabalho voluntário. Né? Sim. O nosso maior evento, o melhor evento, né, é o chá beneficente e a venda das camisetas. Né? Os dois que, sim, desde o início, né, Vera, que foi desde assim. Desde o começo que nós fazemos esse chá beneficente. Que sustenta, né? É para 600 pessoas. Nossa! E praticamente, acho que 590 mulheres. Porque durante a semana, onde o clube lá de Santo André fornece, ele não cobra aluguel, ele fornece o salão social. Então, nós colocamos lá dentro, nós vendemos 600 convites. Então, geralmente, até às vezes vai um pouquinho mais, né? Mas, e é mais assim, eu falei, mulheres, porque durante a semana, sempre uma quinta-feira, né, de agosto, nós já fazemos um ofício, já reservamos essa data. Aí vamos vendendo os convites. E esse ano nós fizemos também um bingo eletrônico pela primeira vez, mas foi muito bom também. Isso. E depois setembro, outubro, onde a gente vende as camisetas. A gente consegue patrocínio. Sim. Né? Esse ano nós conseguimos os bons patrocínios. Então, aí a venda disso reverte para o Viva Melhor. Em recursos. E temos algumas doações. Tá? De algumas empresas, algumas doações de pessoas físicas. Legal. Né? Bom, a gente vai deixar, tá, pessoal? Óbvio, no final, então, a gente deixa os contatos, não sei se a gente vai ter um QR Code, mas a gente deixa também, porque esse projeto merece, né? Quem puder contribuir. E você comentou agora, eu acho que é um tema interessante, das famílias, né? Assim, normalmente são as mulheres que vão, até por conta de rotina, mas quando uma pessoa tem um câncer, principalmente um câncer de mama, não é só a mulher que é afetada, né? E além da mulher ser afetada já pela doença em si, tem as questões familiares, tem as questões psicológicas. E eu estava vendo, vocês têm algumas palestras e todo um trabalho de orientação familiar também, né? Conta um pouquinho como que isso funciona. Então, olha, eu gosto muito, eu fico de quarta-feira lá na ONG, mas eu gosto muito quando a mulher chega acompanhada do marido, né? Para pegar prótese, para pegar uma peruca. E eu converso com os maridos, eu sempre falo para eles, olha quanto é importante vocês acompanharem a esposa, porque isso mostra que vocês estão dando apoio para as mulheres de vocês. Porque a gente sabe de história que os maridos vão embora, né? Abandonam a mulher, a partir do momento que ela descobre que ela está com câncer de mama, como se ela fosse uma mama, né? Ela exatamente, ela não é uma mama, ela é um todo, mas muitos maridos vão embora. Então, ela fica com 2 problemas, passando pela doença e o abandono do marido. Então, quando eles aparecem lá com as esposas, outro dia mesmo eu estava conversando com um deles lá,
eu falei, nossa, eu fico feliz quando vocês vêm junto, porque olha como é bacana vocês acompanharem, estarem dando apoio para a mulher de vocês, faz toda a diferença no tratamento, né? Totalmente. Porque ela se sente segura, ela vê que ela está ali, tem um companheiro do lado que está dando força para ela, então é totalmente diferente. Então, a reunião em si, a reunião de apoio é aberta, então se a família, às vezes a mãe vai junto com a filha, a nora vai junto com a sogra, né? E é legal quando a família interage também nesse momento e participa. Porque é o que acontece, muitas vezes, a família não sabe como lidar. Exato. Fica doente junto, né? Então, às vezes, eu lembro, eu passei por isso, eu me lembro muito bem que a minha família ficou assim, com medo de chegar até mim, porque não sabia o que falar. Entendeu? Sim. Porque o que passa pela cabeça da pessoa? Que a gente vai morrer. Verdade. Né? É uma sentença de morte. Então, como que eu vou chegar lá? Como que eu vou lidar? O que que eu vou falar? Como ela vai reagir? Então, a família às vezes se afasta, fica com medo. Os parentes, os mais assim, né? Não o familiar de dentro de casa, mas a família em si, às vezes ela tem medo da situação. E por isso que a gente tem lá a psicóloga. A psicóloga é bem bacana também, porque vamos supor que a mulher, ela vai para o grupo de apoio, mas ela tem algum assunto que ela não quer falar lá no grupo, né? Então, ela tem a oportunidade de falar separado com a psicóloga. Vai numa outra sala, conversa. Às vezes, ela não quer se abrir, ela tem vergonha, ela vai chorar, ela fica preocupada com isso. Então, existe esse trabalho também de fazer um atendimento individual. E isso ajuda muito, Porque a prótese, ela recupera a autoestima, né? Sim. Quando ela chega lá careca e sem mama, de repente ela põe uma peruca, são todas de cabelo natural, ela se sente bonita, novamente, ela põe a prótese, nossa, ela olha no espelho, ela, nossa, que gostoso, se identifica. Eu me sentindo super confortável, tal, né? Então, a autoestima é tudo, e também faz parte da cura da doença, né? Com certeza. É muito bom. Então, assim, existe uma questão que a reconstrução mamária é lei, não é estética, é mutilação. Então, tanto pelo SUS quanto pelo convênio, a mulher tem todo esse direito. Só que, às vezes, ela não pode fazer a reconstrução imediata. Certo. Ela tem que passar pelo tratamento, então é uma reconstrução tardia. Entendi. Nesse intervalo, ela usa prótese, né? Ótimo. E, às vezes, também tem aquelas que fazem uma opção. Não quer fazer a reconstrução. Eu não fiz uma opção, não fiz a reconstrução. Estou aqui, me sinto super bem, não tenho complexo nenhum de não ter a mama, para mim não faz falta, né? Mas porque, assim, eu trabalhei, né, o meu psicológico, né? Então, eu não tenho restrição nenhuma, tanto é que no lugar da minha cicatriz, eu tenho uma tatuagem. Fiz uma borboleta. Ai, que legal. A borboleta é o símbolo da transformação, né? Sim, claro. Então, eu ganhei das minhas amigas. Ah, que lindo. Muito bom. Fiz uma borboleta. E, então, assim, tudo isso simboliza muito. E a mulher, quando ela coloca essa prótese, aí eu fico emocionada. Claro. Quando ela coloca essa prótese, ela se sente totalmente diferente. Sim. E isso Vocês também têm, né? Eu ia até falar de outra coisa, mas eu também fiquei emocionada aqui, porque além desse trabalho, vocês também têm o trabalho de dermopigmentação, né? De apoio, porque é o que você falou, você ressignificou, né? Você não precisou eventualmente fazer uma outra coisa, se aceitou ali. Como que é esse aqui também? A Olivia ela que ajuda. Por favor. Secretária da dermopigmentadora, né? A esteticista que faz esse trabalho. Então, porque eu sempre falo que no Viva Melhor tem o antes, o agora e o depois. Certo. Né? Porque tem o antes que as mulheres nos procuram quando só recebe o diagnóstico e está começando o tratamento. Então, ela nos procura, às vezes, para pegar peruca, né? Aí tem a que está passando no momento, que vai à visita no hospital. E tem a mulher que faz a reconstrução mamária, né? Ela tem assim, condições de saúde, tudo, e faz a reconstrução mamária. Ou tardia, ou no momento. Mas muitas mulheres perdem a areola e o mamilo na cirurgia, né? Mesmo às vezes também, quando só faz um quadrante, já perde também, né? Que mexe ali naquela parte do mamilo.
E também para elas é difícil isso, olhar no espelho e ver assim, a gente fala que é um bolo de carne. Então, aí vem essa micropigmentação, né, a dermopigmentação, que no caso é a cereja do bolo, então. Vamos pensar assim, né? Sim. Então, esse trabalho é feito na Faculdade de Medicina, em Santo André, na Fundação. Eu estou acompanhava, no começo foi o Ronaldo Coelho, ele veio a falecer também de câncer, e agora é a Patrícia Drude, que trabalha com a gente lá. Então, tem uma sala que já é reservada toda segunda-feira de manhã, então nós vamos lá fazer esse trabalho. Eu agendo as mulheres para ela, né, as pacientes para ela, que eu não sei fazer isso daí, mas eu só sei chorar junto com as mulheres. Porque a primeira vez eu chorei junto, né? Porque não tem como. Porque eu, assim, que não sei nem sabia o que era câncer de mama, de repente tenho câncer de mama. E depois eu vejo isso, então para mim foi, assim, também muito emocionante. Até hoje. Cada vez que ela termina, que ela faz pela primeira vez, a paciente, ela até falou, depois ela deu um depoimento, falou assim, que eu fico esperando para eu falar e mostrar, pegar o espelho, mostrar para a mulher e sentir junto com a mulher essa emoção quando ela vê que ela ganhou novamente a areola e o mamilo. Então, é muito, muito bom mesmo. Muito. E é também gratuito. Também gratuito. Também gratuito. Nós não cobramos nada. Eu vou pedir licença. Eu vi que vocês trouxeram aqui, e eu acho que é até interessante, porque depois a gente vai falar um pouquinho, né, até da prevenção, mas só para explicar o que você estava falando, porque às vezes é total, né, mas a gente também tem os quadrantes, e eu acho que as pessoas às vezes não têm essa visibilidade, porque como você falou, é uma mutilação do corpo da mulher, né, e nós não somos só a mama, né? Não. Mas eu achei que é super interessante. E aí, quando a gente tem o implante, vamos dizer assim, nesse caso, se tirou tudo, essa parte, então, que é feita essa dermopigmentação, e aí você volta com uma aparência completa, né? É uma reconstrução areolar, né? Aureolar. Incrível. Porque está reconstruindo também essa parte aí. Também. Fica muito lindo, viu? Perfeito. Fica. E ela também, agora ela desenvolveu só uma mamilinho, né, de silicone. Nossa, então, porque quando faz a micropigmentação, não fica o volume. Sim. É em 3D, você tem a impressão, você está vendo o mamilo, mas a mulher não está sentindo. Entendi. Então, ela faz um molde do outro, e quando ela perdeu os dois, ela pede que a mulher fale um pouco como que era, para poder, né, entender como ela vai fazer isso. Incrível. Então, ela tira o molde dela mesmo, né? E já faz o outro, fica perfeito. Caramba. Aí a mulher ganha assim um mamilinho, às vezes põe uma blusa, né? E não tem mamilo para aparecer, né? Sim. Porque aí ela já ganha isso também. Que interessante. E é a questão, às vezes a gente fala, né? Assim, a gente não se arruma só para os outros. A gente se arruma pra gente, né? Eu quero colocar uma roupa diferente, quero passar uma maquiagem, porque eu quero me olhar no espelho e me ver bonita. E agora vocês falaram tudo sobre isso, né? Porque não é... A reconstrução, por exemplo, é para a mulher, né? Para ela olhar, ela se identificar. Exatamente. Isso é incrível. E quando a gente está falando da família e de todo esse processo, você comentou que é muito importante quando um marido vai junto, ou qualquer familiar, e aí vocês contaram uma história que às vezes eles vão até para poder ajudar a escolher uma peruca, para ter esse processo. Como que isso já aconteceu lá? São muitas histórias, né? Durante esses 26 anos aí, muitas coisas já aconteceram. O que me marcou muito, um casal que chegou lá, né? E a mulher estava andando sempre com um casaquinho azulão, e sempre escondendo com a bolsa, assim, que ela estava sem a mama, né? Entendi. Aí, de repente, quando ela chegou, que ela experimentou a prótese, olhou no espelho, chamou ele lá, falou para ele, olha... Como eu fiquei, ele falou, nossa, você tá linda, maravilhosa. Esquece esse casaquinho azul. Nem ele aguentava mais viver. O casaquinho. Se libera, né, do casaco. Foi muito legal, sabe? Mas outras coisas também. Tem um também, né, Vera? Né? Eu acho que marcou também. Ele foi com a esposa, né? E aí ela tirou o que ela tinha dentro. Era assim, sabe quando as crianças fazem aquela bola de meia para jogar bola? Eu, como sou bem da idade, já peguei muito isso, né, de criança. Então ele fez isso, porque olha assim, o homem, a ideia que ele teve, né? Acho que
Foi uma ideia, pelo menos, então né? ele fez de mais meias, um tecido lá, sabe? Porque Aham. ele não tinha o material, mas ele fez a bolinha e ela usava isso. Que legal. Sabe, assim, foi também emocionante esse dia. Tá? O cuidado, né? Cuidado De você dele, por isso que eu saber falei, como ele acompanhou fazer. mesmo, né? E tem uma também, que acho que ela era do Amazonas, ela assistiu uma reportagem nossa, então ela soube da prótese. E ela tinha feito um quadrante, então ela tinha só uma parte muito pequena da mama, né? E o marido dela veio um congresso, alguma coisa em São Paulo. Ela veio e foi na sala. Também ela estava com uma roupa mais solta, né? Aí ela colocou uma prótese pequena para preencher aquela mama que estava faltando. E foi toda feliz, sabe? Também a mesma coisa, né? Ela disse, não, agora eu vou usar blusa, não vou mais usar esse camisão. Esconder. Com o marido também, sabe? Ela Sim. aproveitou a viagem do marido. Se libertando, né? Se libertando. Né, sabe? Muito bom. E a questão da prótese, ela é única, ela é doada e a Isso. mulher tem, né, aquela prótese para ela. Das perucas já é diferente. As perucas são emprestadas, né? São de cabelo natural. Como que funciona esse processo? Vocês que fazem, vocês emprestam? Como que é a questão das perucas? Então, o cabelo é assim, a partir de 10 centímetros, quando a pessoa tem intenção de cortar e fazer a doação, a gente aceita, né? Qualquer tipo de cabelo, pode ter progressivo, pode ser cabelo tingido, não importa o tipo do cabelo. E nós temos uma família do interior que faz as perucas. Então, ele vem, né, uma vez, 2 vezes, aliás, uma vez por mês, normalmente ele aparece lá, que a gente já tem assim uma quantidade grande de cabelo, ele leva e traz as perucas prontas. Que legal. Então, não falta peruca, né? Não falta, porque quando ele vem, ele sempre traz de 4 a 5 perucas de cada vez, né? E então, existe lá todos os modelos, todos os comprimentos de cores. As mulheres ficam à vontade para escolher. Às vezes a mulher tem um cabelo preto, de repente ela tá, vou virar Agora eu quero loira. mudar. Vou mudar, agora vou mudar, vou clarear, vou pôr uma coisa mais clara, tal. Corte de cabelo também, né? A gente até dá liberdade para fazer uma franja, se for necessário. Legal. Ela pode fazer isso. Aí ela usa até o cabelinho dela crescer de novo, depois ela E depois devolve. a transformação, né? Às vezes você muda. Exatamente. Muito legal. Eu vi que vocês também têm um monte de lenços. Realmente é o apoio ali. A Isso, pessoa entra e aí ela tá cercada de carinho, de cuidado em vários aspectos, Sim. né? Tem turbantes, tem lenço, tem a escolha dela, né? Tem algumas que não se adaptam com a peruca. Sim. Então, ela sempre pega os lenços ou os turbantes Uhum. e fica bonita também, né? Então, a critério dela, para a escolha. Muito bom. Eu tinha colocado aqui que vocês também têm um trabalho forte na parte de prevenção, né? Como que vocês... e aí, trazendo um pouquinho, vai para a nossa realidade, para a minha realidade aqui numa empresa. Como que vocês percebem hoje, no ambiente corporativo, em empresas, essa questão da prevenção? A importância do Outubro Rosa, porque vocês têm todo esse apoio quando a pessoa já identifica, né? Então, assim, as mulheres, elas estão precisando do apoio quando elas identificaram, mas também tem um papel importante da prevenção. Como que vocês veem isso? Nessa época do ano, chegou o Outubro Rosa, a gente faz palestras, né? Várias empresas, escola, igreja, onde nos convidam. Na medida do possível, a gente vai, Claro. porque o mês deveria ter 60 dias para dar conta de tudo. Agora mesmo ela fala, tem mais gente aqui pedindo palestra. Então, tem hora que não dá para encaixar todo mundo, né? Sim. Mas a gente gosta de levar essa informação, falar sobre o diagnóstico precoce, o quanto é importante a mulher se conhecer o seu corpo, né? Conhecer as suas mamas. Às vezes você passa a vida e você não conhece o próprio corpo, né? Verdade. Então é uma oportunidade, não só no mês de outubro, né? As isso. mamas estão lá O ano todo. o ano todo, né? Mas é o mês que a gente bate mais nessa tecla. Então, o quanto é legal que a mulher tenha essa consciência de que ela precisa ver as suas mamas, está tudo bem? Tem alguma alteração? Houve algum problema no mamilo? Houve alguma... o mamilo está retraído? Tem alguma escamação?
na auréola. Então, assim, são várias coisas que a gente passa de informação para a mulher, para ela ficar sempre atenta, né, às suas mamas. Câncer de mama tem cura? Ele tem cura, mas ele tem que ser descoberto no início, né? O quanto é importante essa prevenção, esse diagnóstico precoce. Às vezes o nódulo é pequenininho, através da mamografia que a gente bate também muito, fala muito sobre isso, da importância da mamografia a partir dos 40 anos, quem não tem histórico na família, né, quem tem histórico a partir dos 35 anos, começar a fazer a mamografia, que é um exame muito preciso. Às vezes o nódulo é pequeno, então na mamografia ele vai aparecer, nem todo nódulo é câncer, né? Então a gente passa todas essas coisas aí durante o mês, todos os lugares que a gente vai. Alimentação. Sábado mesmo nós tivemos um curso maravilhoso, né? Então, com guia, para nos orientar, assim, quais as novidades, o que chegou de bom, como que a gente deve abordar essas mulheres. Então, foi bastante interessante o curso. E é isso mesmo, a gente tem que lembrar essas mulheres de que elas têm que se cuidar. E fazer mamografia e depois não deixar o resultado na gaveta, né? Não leva no médico depois. Tem que levar, tem que levar. E ainda a gente, em pleno século XXI, mas ainda a gente escuta mulheres dizendo que tem medo de fazer mamografia, tem medo de achar alguma coisa, né? Mas quem procura acha, quem acha cura. Então, quem acha cura. Precisa ir atrás, né? Tem que cuidar. Quanto menor tiver o nódulo, a chance de vida é muito maior. Né? Muito. Ontem mesmo uma voluntária nossa fez cirurgia de mama. Fez. Já está em casa, já me mandou um recadinho. Verinha, já estou em casa, quero uma camiseta, já está. Já está. E ela começou o tratamento bem antes. Ela começou o tratamento bem antes. Fez a químio antes para reduzir o nódulo. Entendi. Né? Então é bem bacana. E a gente tem um trabalho assim dentro do Hospital da Mulher, que é interessante também. A mulher opera na terça, na quarta as voluntárias nossas passam no leito, fazendo a visita, né? Aí levam essa prótese que não tem peso, ela é feita de manta acrílica. Essa aqui. Então ela prende assim na roupa para não se sentir mutilada, né? E a gente entrega essa sacolinha aqui, que ela sai do hospital sempre com dreno, a maioria das vezes. Então ela usa essa sacolinha para colocar o dreno, né? Para sair do hospital já. Olha, preparada. Que cuidado. E o coraçãozinho, que é o maior sucesso, a gente doa também. Para proteger. Todo do lado. Esse coração, ela apoia o braço do lado da cirurgia, né? À noite, para dormir, então põe o coraçãozinho embaixo do braço. Só quem já passou saberia pensar sobre isso e dedicar, né? Quem não passou nem pensaria, talvez. Em formato de coração, carinho. E ela ajuda porque ela ajuda a fazer assim, olha, movimentar, né? Entendi, muito bom. Por causa da linfa, né, que fica, então ela ajuda também. Que incrível, muito legal. E aí vocês, então, vão um dia depois da cirurgia, já os voluntários, para poder ir lá, para poder conversar. Para que ninguém mais sinta solitária, né? Exatamente. E é legal porque, assim, quando ela vê você, ela pergunta, sabe? Mas você operou? Aí já olha rapidinho, sabe? Assim, porque às vezes ela já tirou a mama, né? Nossa, aí você fala, né? Eu tenho 21 anos. Então, você também vai ficar. Né? Sim. Muito legal. Dá aquela esperança que somos humanos, todo mundo vai ficar com medo, né? Sim. Não tem como, não. Tem como. E aí você falou bastante dos exames, né? Da prevenção. Como que as empresas poderiam incentivar esse autocuidado, essa prevenção? O que vocês acham que a gente poderia fazer ou ser mais ativo, ações? Porque é o que a gente comentou, o Outubro Rosa é ótimo, já é um mês de incentivo muito importante. Mas quais as ações que vocês acham que poderiam ajudar? Eu tenho uma ideia, né? Eu acho que as empresas deveriam de se preocupar com as mulheres e ter essa questão assim de perguntar para a mulher: você já fez sua mamografia? Legal.
Uhum. Você já foi no ginecologista? Você já fez seu Papa Nicolau? Uhum. De repente, ela não tem idade para fazer mamografia, mas ela pode ir no ginecologista e ele, é um direito nosso, o ginecologista, examinar as nossas mamas. É um direito da mulher, né? Sim. Então, acho que assim, porque assim, eu tiro assim como exemplo, uma coisa que acontece na Itália. Todo ano, as mulheres recebem em casa um lembrete de que dia que elas vão fazer a mamografia, já com o horário e dia marcado. Que legal. Entendeu? Mulheres não estão em empresa, mulheres donas de casa, mas recebem esse alerta. Ótimo. Tá? Então, as empresas poderiam ter esse feedback. Né? Vamos ver, vamos fazer uma pesquisa das mulheres que trabalham nas empresas, Legal. porque elas, né, dá esse empurrãozinho, né, Sim. para que elas realmente realizem esse exame. Para que não seja só em outubro, né? Vamos fazer. É importante, né? É Sim. muito importante, porque a gente sempre fala assim, é legal você fazer o seu autoconhecimento, é muito legal. De repente, aconteceu com a Olivia, ela vai até contar a historinha dela, porque assim, você fez o seu autoexame, né? Percebeu uma alteração e você vai correr atrás para ver o que está acontecendo. Nem todo nódulo é câncer, mas tem que investigar, né? E aí, ter essa consciência de conhecer, fazer esse autoconhecimento, mas também para quem tem a idade, né, de fazer mamografia, também já se preocupar de fazer a mamografia. Dói, dói. Não, mas é uma coisa tão rápida, né? É segundos que aperta a mama da gente ali para fazer o exame. É muito melhor você sofrer ali uns segundinhos do que você passar por uma quimioterapia. Sim. Né? Achei ótimo o que você falou. Eu acho que tem que ser a nossa frase. Que é quem procurar, quem acha cura. E quem acha cura, né? Então, talvez a gente poderia tirar aqui do seu feedback, do contato, então abrir realmente um canal de diálogo com as mulheres, né? Lembretes, pesquisas, realmente estar ali a par dessa situação, né? Muito bom. Olivia, conta pra gente. Acho que devia fazer parte mesmo nas empresas, porque faz os exames, né? Periódicos, sim. Então, fazer também uma cadernetinha, alguma coisa assim também. Colocar isso também. Porque muitas empresas têm o médico do trabalho já. Sim. Né? Porque nós vamos nas empresas, a gente vê que tem um médico, uma enfermeira, fazer parte mesmo, né? Da rotina. Da rotina. Muito bom. Tá. E ainda falando aqui nesse espaço, e aí eu quero ouvir a sua história, tá bom. Mas só para a gente pegar o gancho, eu acho que a gente falou muito da questão emocional, física, estética, e aí a gente entrou na parte do ambiente de trabalho, dessas comunicações. Considerando que vocês conversam com muitas mulheres, que vocês sabem de muitas histórias, vocês acham que tem muito preconceito? E talvez no geral, mas quando a mulher volta ao ambiente de trabalho depois de ter passado por esse processo, né? O que acontece? A gente pode apoiar de alguma outra forma? A gente tem como cuidar melhor? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque todo mundo pode passar por isso. E também acho que é o nosso papel saber como acolher, como cuidar. A gente sabe que a pressão estética da mulher já é assim, eu estava até brincando, às vezes saiu numa foto, na outra, ai, gente, precisava ter arrumado melhor o cabelo, vamos passar um batom. E depois de ter passado por todo esse processo, é difícil. A gente está falando tudo aqui de aceitação, de se reconhecer, de transformação. Então, eu queria entender um pouco, até com a experiência de vocês, quando a mulher volta para o ambiente de trabalho, para o ambiente corporativo, que nós, enquanto empresas, podemos fazer? Eu acho que ela tem que se sentir acolhida na volta, né? Porque passou por todo o processo, por um tratamento agressivo, queira ou não, a quimioterapia é um tratamento agressivo. Ela teve ela sentiu muitas coisas durante esse tratamento, né? Passou mal, teve reações. Então, eu acredito que a empresa precisa recebê-la de braços abertos, ela ter esse acolhimento, se sentir acolhida e, assim, perceber que ela estava fazendo falta, né? Nesse ambiente. Que ela não é um número, não é? Ela é um ser humano.
Então, eu acredito que seria bem bacana se as empresas tivessem essa visão. Porque nós também já soubemos de casos que a mulher, quando a empresa soube que a mulher ia passar pelo câncer de mama, foi mandada embora, né? Foi despedida, entendeu? Sim. Triste. E aí, o que acontece? Tem empresas também que depois elas ficam com dificuldade de arrumar emprego, né? Não aceitam. Verdade. Porque acha que, de repente, a doença pode voltar, pode acontecer alguma coisa, a empresa ficar responsável. Então, assim, acho que as empresas têm que parar um pouco e pensar nesse bem-estar da mulher quando ela fica doente. Por causa do convênio médico também, né? Porque se ela é demitida, ela perde o convênio. E todo o tratamento ainda leva algum tempo. Né? Meu tratamento ficou 5 anos. Fiquei 5 anos fazendo tratamento ainda com medicamentos. Então, aí é difícil depois. Porque a primeira pergunta quando você vai fazer um convênio médico, aí fica uma doença já pré-existente. Aí o tratamento é mais difícil. Né? Quer dizer, tudo que você já está passando, eles têm que ter medo, né, da demissão, ou de como que eu vou pagar meu tratamento. Exatamente. Eu até emocionei quando você falou, mas é assim, demonstrar que ela fez falta. Isso. Né? É uma caminhada sozinha, é uma caminhada difícil, aí você ser bem recebido, realmente é toda a diferença, né? E assim também, ela não está mutilada, né? Ela só perdeu um pedacinho da mama, às vezes nada disso, né? Não é o todo, né? Ela continua sendo ela. Isso, exatamente. O corpo continua sendo ela, é isso mesmo. Achei muito bom. Ótimas dicas. Eu acho que eu quero muito sair daqui com coisas que a gente realmente possa fazer, né? Que as pessoas eventualmente escutem, se inspirem, por que não, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, acho que do caso de vocês, porque vocês são inspirações, vocês sobreviveram, viveram, e com força, e com determinação, inspirando outras pessoas. Se vocês puderem contar um pouquinho pra gente. Conto eu mesma. Então, eu mencionei a Olivia porque o caso dela foi interessante, né? De mamografia e o tempo, porque aquele intervalo, a mamografia é uma vez por ano. Então, naquele intervalo, de um ano para o outro, o quanto é importante você conhecer a mama, porque aconteceu isso com ela. Caramba. Vou fazer o autoexame. Como foi, Olivia? Eu vou falar autoexame porque ela falou, a Luciana, você pode falar autoexame, então eu vou falar autoexame. Tá bom. Porque às vezes eu já estou tão acostumada, né, a falar o autoexame. Então, eu fazia mamografia, né, desde os 40 anos, sempre tudo bem, tudo certinho. Aí eu já estava com 53 anos, não estava mais menstruando, já tinha passado pela menopausa, tudo. Eu tinha feito a mamografia, era assim, novembro de 2002. Tá. Né? Tudo bem, não tinha nada, o médico também examinou, nada, o mastologista. Aí quando foi julho de 2003, 7 meses, 8 meses mais ou menos, né? Eu estava assistindo uma novela, e aí quando a personagem, né, da novela, foi fazer, ela estava tomando banho e sentiu o nó, ela fez para fazer o exame. Eu nunca tinha feito um autoexame, eu nem sabia, porque eu não tenho caso na família. Entendi. Né? Então, eu nunca, assim, para mim, câncer era uma coisa de todo mundo, assim, que ia morrer mesmo e tal. Então, quando eu fui fazer o autoexame também, eu examinei do lado aqui, tudo bem, beleza, né? Aí, quando eu fui examinar do outro lado, eu senti, parecia um carocinho de azeitona, bem aqui perto da axila, né? Porque foi na hora que ela estava falando com o marido dela, que ela tinha, na hora do banho, ela percebeu isso, falou para ele também ver, né, sentir e tal. E aí eu fiquei assim, mas não é possível. Eu nunca vi. Será que é coisa da minha cabeça, né? Que eu vi na novela. Exatamente. Como eu sou muito sugestionada, tudo, né, tudo acontece. Se acontece ali, eu acho que vai acontecer comigo também. Né? E nessa época eu morava na Praia Grande, eu morava na praia, né? Aí eu já estava assim, me pegando na rua, porque lá a gente anda bem mais à vontade, né? Colocando a mão e pegando o danadinho, sabe? Entendi. Sentindo ele ali, né? Mas tudo que eu via, tudo que eu ia... Jornal só falava em câncer de mama. Aí só se falava em câncer de mama. Eu falei, acho que é aviso meu, acho que isso aqui é um câncer de mama mesmo, né? Entendi. Aí passou uns dias, quando eu morava para lá, meu convênio era aqui lá em Santo André, eu vim para casa do meu filho, né, tal, e fui no médico, passei no médico. Aí o meu médico, né, se casava de férias, porque era julho, né, final de julho, assim, mas passei com o outro, ele também não sentiu.
eu estava deitada, ele examinou, como ele sempre examina. Assim, ele falou, então espera um instantinho só. Aí eu sentei, né, assim, tá, relaxei, né, falei assim, agora você pega aqui. Ele disse, tem alguma coisinha aí mesmo, mas é muito pequenininho. Isso deve ser, assim, eles falam que é um linfonodo, que é a antiga língua que a gente fala do artrose, né. Ele examinou a minha mão para ver se tinha algum machucado, né, nada tal. Então, ele pediu mamografia e ultrassonografia já, porque só fazia mamografia, né. Aí, realmente, apareceu, sim, né, que era um pequeno, porque o rapaz, quando estavam fazendo a ultrassonografia, ele também achou estranho. Nem um ano, uma outra mamografia e tal. Muito rápido. Ele disse, olha, é isso daqui que ele está falando para você. Pode ser, né? Não fala que é, mas pode ser. Aí o resultado veio, que era, né? Suspeito para fazer biópsia, as coisas todas, né? Aí fiz biópsia, né? Na primeira vez não deu certo, aí fiz novamente a biópsia. Isso em agosto, em outubro repeti a biópsia, aí já veio mesmo com um carcinoma. Não, eles falam compatível ao carcinoma, né? E falava assim que tinha menos de 1 centímetro. Foi outubro, isso, final de outubro, final de novembro eu já operei. Então, mas quando eu peguei o resultado do exame, eu fiquei assim, eu vou morrer daqui 3 meses. Eu não vou sobreviver. Sim. Menina, é assim, olha, é uma coisa de devastador, louco. né? É devastador, porque assim, abre um buraco, entrei dentro, e eu ficava assim, como que eu tenho isso dentro de mim? Eu ficava assim, como que tem isso dentro de mim? Né? Porque para mim era assim um bicho horroroso, né, esse câncer. E aí, depois de umas 3 noites, eu conversei com Deus, né, e pedi para Ele mais 10 anos de vida. Precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né, para alertar as pessoas, alguma coisa assim. Aí, fui fazer a cirurgia, tal, final de novembro. Realmente, ele era 0,8, ele não tinha 1 centímetro. Não tinha 1 centímetro. E o médico achou assim incrível eu ter percebido, sentido isso, né? Falei assim, minha mãozinha, foi certinho, na hora certa. Era a hora certa. Era a hora certa. Aí fiz a cirurgia, fiz só radioterapia, 33 sessões de radioterapia. Eu comecei na semana do Natal, porque como eu operei em novembro, final de novembro, final de dezembro eu já comecei a radioterapia, né? Aí terminou em fevereiro, não precisou da químio, né? E ele era super agressivo pelos exames todos, né? Mas ele falou assim, você tem um prognóstico a seu favor. Você descobriu muito pequenininho. É super incrível. Né? Porque em 7 meses ele apareceu. Então, pelo que nós estudamos, né, que a gente faz muitos cursos, tudo, ele leva de 0 a 10 anos, né, para dar 1 centímetro. Então, ele ainda não fazia 10 anos que ele estava comigo, porque ele não tinha nem 1 centímetro. Entendi. Né? Aí, falando com o meu médico, aí você vai, né, vai para a igreja, vai falar com Deus, já que fiz uma barganha com ele, né, E aí o médico me falou da ONG, porque eu falei para ele assim, eu não vou conseguir ficar em casa, assim, sem fazer nada, né, mas vou entrar em desespero, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Aí ele falou assim, eu conheço uma ONG, que ele era o médico da Vera, ele falou da ONG, ele me deu o folder, assim, esse daqui. Vamos mostrar. Tá? Aí eu já peguei o endereço, né, liguei, e eu vi que pelo prefixo, assim, era alguém por perto de mim, né, onde eu morava, né? Aí liguei, falei com a Terezinha, que é a pessoa que era uma das fundadoras. Aí fui para a ONG, fiz o cadastro, fui procurar, fiquei na sala de reunião. Acho que eu não fiquei nem 2 meses, né, Vera? Fiquei poucos tempo lá. Você vai falar que eu limpava tudo. Eu era mulher bombril. Chegava lá assim, porque eu não sei ficar, né, sem falar. Aí, parada. Então, mas aí na sala de reunião, fiquei acho que uns 2 meses, sim. Aí já fui. A menina estava lá, a secretária, não sei o que, estava com dificuldade de procurando alguma coisa, né? Já quer ajuda. Falei assim, de dinheiro eu entendo. Aí já fui. E ficou. Aí logo me convidaram para ser tesoureira. Você foi generosa de querer ajudar o próximo e Deus foi generoso com você. Porque você pediu 10, já tem 21. Então vai que vai. Então, eu estou renovando sempre. Está renovando sempre. Aí veio o neto também. Agora o neto já está com 17 anos. Caramba. Né? E faz 21 anos que eu estou eu no ano seguinte eu já fui para a Já foi. Eu achei legal que você falou do folheto e aqui está justamente o autoconhecimento, né? Que foi como você chegou lá, então eventualmente para quem precisar também temos aqui. Eu comentei, eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 4, 5 horas falando, a gente não chegou nem na metade, acho que de tudo que a gente teria para falar, mas a gente vai deixar o contato de vocês, porque tem muita informação, tem muita coisa legal.
para as pessoas se informarem, para as pessoas ajudarem, por que não, né? Então, novamente, é um trabalho voluntário, né, que muda a vida das pessoas, é incrível. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as mulheres, talvez para os homens também, para todos. Tem câncer de mama, né? Tem câncer de mama e também vocês falaram que vocês têm voluntárias e voluntários, então ali é super importante. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade, para quem vocês quiserem deixar, mas que vocês deixassem uma mensagem final para gente, uma cada, então eu quero ouvir das duas. Bom, antes de eu deixar a mensagem final, eu gostaria de dizer o seguinte: depois de 20 anos, nós conseguimos comprar um terreno, porque nós estamos num local emprestado pela prefeitura. A gente, com o nosso sacrifício, com o nosso trabalho, a gente comprou um terreno, lá no centro mesmo, perto de onde nós estamos, construímos uma sede própria, e agora nós estamos entrando na fase do acabamento. Uau! E é cara a fase do acabamento. É cara a fase do acabamento. Então, a gente está fazendo assim, tudo que você pode imaginar, que nem esse dinheiro da camiseta, do chá, precisa para a gente poder pagar os profissionais, né, para o acabamento da nossa sede. Eu espero, né, que o ano que vem a gente já esteja no local novo, que é um local maior, mais confortável, mais bonito, né? Então, se tem algum empresário que tiver assistir, que for assistir, com certeza, né? Aqui, ó, fica o nosso pedido, que tem sim, vão ter vários, vamos ver. Que nos ajude nessa causa, né? Porque é tão importante. E no momento agora, o que nós precisamos com muita urgência é um portão de ferro para colocar na frente lá do terreno, né? A casa está pronta praticamente, mas temos que protegê-la, então a gente está precisando de um portão. Se alguém tiver um portão... Não, fica aqui, eu acho que o resultado dessa live a gente podia tentar resolver essa questão, né? Quem sabe, vamos ver. Mas aí a mensagem que eu deixo agora é a seguinte: mulheres, cuidem-se, amem-se, né? A gente precisa ter um amor próprio, precisa se amar para poder amar o próximo. Então, se ame, se cuide, se toque. E eu tenho sempre uma frasinha final aí que eu inventei, que é assim: junte-se a nós e viva melhor. Que lindo, ótimo. Junte-se a nós. E agradeço a oportunidade. Foi muito Nós que agradecemos, imagina. Muito bom. Enriquecedor. Eu também deixo uma mensagem assim: mulher, se cuide, porque a cada 8 mulheres, uma tem câncer de mama. Então é muito assim perigoso, né? Então vamos nos cuidar, fazer o autoexame, sim, examinar a sua mama, sempre examinar no 10º dia após a menstruação. Aí a mama já está mais leve, né? Não está assim, porque ela fica muito dolorida na menstruação. E também ela fica às vezes com alguns, parece uns nódulozinhos, mas é por causa da menstruação. Após a menstruação isso some. Então se ela fizer uns dias antes da menstruação ou quando está menstruando, ela vai pensar que ela está cheio de nódulos de câncer ali, mas não é não. Então sempre fazendo o 10º dia, né, e se cuide mesmo. E qualquer coisa diferente que encontrar, procure ajuda médica mesmo. Não vai na conversa de amigas que nos não é nada. Não. É, sim, é o médico mesmo, e como a Verinha colocou, né, a partir dos 40 anos, né, fazer a mamografia. Né? Ótimo. Se cuidem. Na verdade, sou eu que agradeço, é super enriquecedor. A gente fala que realmente, né, o Outubro Rosa ele tem que ser feito de ações, de conversas importantes, de diálogo, para que a gente possa realmente evoluir. A mensagem é: a gente espera que as mulheres não precisem tanto, se Deus quiser cada vez menos, mas se precisar, a gente sabe onde a gente tem apoio. E que se as pessoas não precisem, que apoiem de outras formas, né? A gente está precisando de um portão, a gente está precisando de apoio no geral. É um projeto, é um trabalho muito bonito. Parabéns para vocês. Muito obrigada, de verdade. As portas estão abertas para fazer outros podcasts, porque a gente tem muito o que conversar. E eu acho que é isso. Hoje, então, a gente vai encerrar nosso episódio. Em breve teremos mais. Agradeço a todos. Os contatos estão aqui, então aqui em algum lugar na tela eles estarão para realmente ajudar esse projeto maravilhoso. E é isso. Até a próxima.